vamos começar a falar um pouquinho, porque já passou uns 15 minutinhos aí. A gente anotou até aqui as sugestões de vocês. A gente vai falar um pouquinho, mas vamos trocar essa, né, figurinha. Mas antes eu queria saber do Wanderson, que perguntou exatamente se ele quer colocar mais alguma coisa específica, assim. Que você falou, sugeriu, né? Pra gente trocar uma ideia sobre Downloads, né? sobre downloads, como receber as novas informações sem sofrimento, né? Sem sintomas físicos, vamos dizer assim. Se você quiser colocar mais alguma coisa sobre o assunto. Quiser compartilhar alguma Assim, experiência, como, alguma como coisa. eu já tive problema de ansiedade, de síndrome do pânico, é, às vezes eu não sei se é download, se é um pouco de pânico, não pânico, mas ansiedade, porque eu tenho os mesmos sintomas da ansiedade. Só que não adianta eu tomar remédio. Antigamente eu tinha ansiedade, eu tomava remédio e tranquilizava. Hoje em dia não adianta com remédio. As dores de cabeça, os sintomas. Aí o que adianta? Fazer meditação, reiki, outras coisas. Então, ao meu ver, parece que não é mais ansiedade, não é mais problema psiquiátrico. Parece que tá vindo tudo muito ao mesmo tempo, assim, uma avalanche de energia, de informações. E de alguma. Parece que eu não estou conseguindo processar tudo, entendeu? Vocês ouviram? Uhum, Sim, sim. estamos ouvindo. Tá. Então, pode continuar se quiser. Não, Era é mais isso. ou menos isso. E deixa eu te perguntar, então, assim, você faz algum tipo de prática? Você, antes de começar a entrar no assunto, para quem chegou agora, né, que a Rafaela também entrou aí na sala, sejam bem-vindos. A gente tem dois assuntos para falar hoje e a gente está pegando o primeiro assunto, que foi a sugestão do Wanderson, que é sobre o downloads, né? Como receber novas informações sem sofrimento. E eu perguntei um pouquinho para ele do porquê da pergunta, se ele queria complementar alguma coisa, e ele falou isso que vocês ouviram aí, sobre né, que ele teve muito tempo sintomas de ansiedade e tudo, mas que com os remédios não estão mais ajudando, enfim, que ele sente que não é algo relacionado à ansiedade em si. Tá certo? Estou complementando. Aí, no sexta, eu tive, vamos dizer assim, o que parecia ser crise. E aí, eu moro aqui em Barueri e eu vi um anúncio de uma mestre de reiki, né? E eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu tô sentindo, vou lá. Eu fui e consegui marcar com ela na sexta. Assim, lógico que não é mágica, não é nada. Mas em outras épocas eu ficava muitos dias assim. Eu fui lá, ela falou, ó, ela pegou um pininho, um cristal, mediu. E falou, ó, o chakra do coração tá travado. Aí aplicou o reiki. Na hora, minha dor de cabeça já passou. E sábado e domingo já foi tranquilo. Tudo aqueles sintomas que eu estava tendo quinta e sexta, eu já não tive. Se fosse em outras épocas, eu já estava me entupindo de remédio, já estava me entupindo de tranquilizante, procurar coisas químicas, vamos dizer assim. Numa aplicação de reiki, que agora até marquei mais, ela falou para a gente terminar, fazer 4 sessões. Na primeira, já, vamos dizer assim, resolveu o problema. Porque era energético, né? Porque quando não E aí às depois vezes demora mais. ela passou de novo o cristal, e realmente não estava. Depois, ó, aqui mexendo, ela mostrou que eu estava com o chakra do coração, que não estava, a energia não estava fluindo. E assim, agora tudo bem. Só que assim, se não tiver como marcar o reiki no mesmo dia, o que faço daí? Eu medito, dá uma melhorada. Será que era por causa do estar travado realmente? E isso
Tem a ver com download, será? Ou o que será que pode ser? É mais essas questões que eu, O que pode isso que eu acontecer, levantei. o que pode acontecer é assim, né? Quando a gente medita, em primeiro lugar, às vezes não, é importante estabelecer a intenção quando a gente vai meditar, né? Então, assim, por exemplo, talvez você esteja meditando nessas últimas vezes, nos últimos tempos, enfim, tal, e você tenha deixado uma intenção aberta, como se assim, estou aqui para receber energia do universo, por exemplo. Às vezes é necessário um melhor direcionamento, né, do que você realmente Tá. precisa. Então você pode Focar mais, né? então, dependendo do seu momento, entendeu? Então, às vezes na meditação você pode pedir, né, para que os seus chakras sejam alinhados, né, para que você tenha, inclusive tem exercícios que a gente fazia bastante, né, de alinhamento dos chakras, energização, tudo que é bem bacana. Não, mas tem outra coisa que ajuda foi aquele último vídeo que vocês colocaram de equilíbrio mesmo, acho que Falando, a Aline fez pode falar, desculpa, pode falar. A Aline fez o canal dela também. E não é o reiki, é uma meditação guiada, não foi? Isso também ajuda. Da luz violeta, esse é excelente também. Eu coloco para dormir, às vezes eu não estou sem sono, não consigo dormir, eu coloco esse, apago. Entendi. E tem ajudado muito também esse. Legal. Então, o que a gente pode ser ou pode não ser a questão de downloads, né? A Eva conseguiu entrar agora, ainda bem. Consegui pelo celular aqui. Eu também estou pelo celular. E, assim, pode ser downloads, mas pode ser alinhamento mesmo de energia, né? Quando a gente está passando por esse, como é que eu vou dizer? Esse alinhamento dos chakras, a gente está se alinhando, os nossos chakras, eles são como se fossem uns mecanismos, né? Eles vão girando como se fosse uma trombetinha, um cilindro. E, às vezes, ele está girando o fluxo de energia de uma forma diferente do outro chakra, né? E para que esse fluxo seja de baixo para cima e de cima para baixo de uma forma equilibrada, harmônica, eles precisam estar pegando e doando a energia no fluxo correto, vamos dizer assim. E quando a gente está sentindo ansiedade, depressão, vamos dizer assim, todos esses problemas mais ligados a essa parte mental, ou parte dos nossos medos, né? Esses mecanismos que a gente tem, geralmente porque esse fluxo de energia não está chegando nos chakras superiores. Ele está, vamos dizer assim, passando muito suavemente. O fluxo, assim, vamos falar bem a real. Não tem como bloquear a energia, não tem como o fluxo dos chakras não estarem funcionando. Porque se não estivessem, a gente não estaria vivo, a gente não estaria aqui. Então, se os nossos chakras não estivessem funcionando, ou se algum tivesse bloqueado, a gente não estaria vivo. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala, ou alguém, né, que pratica o reiki ou energização, fala sobre bloqueio naquele chakra, pode ser com relação à energia estagnada, pode ser com relação à energia que não está fluindo adequadamente, ou muito rápido passando energia, e o chakra não está conseguindo filtrar para o corpo, ou no contrário também, não está conseguindo absorver o que deveria estar absorvendo, né? Então, pode ser vários fatores. Então, só para deixar aí claro para vocês que quando a gente fala em bloqueio, ou não está passando a energia do chakra e tal, é nesse sentido que a gente está falando, né? Que é o desequilíbrio daquele chakra. Não que ele esteja bloqueado e não tenha energia. Isso não tem como acontecer. Ele está passando de uma forma errada, vamos dizer assim. Como se fosse um cano que todo o encanamento está do tamanho e naquele ponto diminuiu ou aumentou a polegada do cano. Aí a água tem sujeirinhas, né? Que vai limpando. Então ela vai tratando. É como se fosse realmente um tratamento dentro desse tubo, vamos dizer assim, né? Um tratamento que aos poucos vai se limpando. E o que acontece? Quando a gente tem problemas entre aspas, né? Que tudo é criação nossa, na verdade. Mas enfim, que a gente vem
o chakra básico, por exemplo, né? O chakra básico é sobre a nossa parte mais terrena, nossa parte primitiva, de sobrevivência, instintiva, né? Enfim, da nossa sobrevivência. O chakra sexual, que é o segundo chakra, ele tem a ver, assim, com a nossa... Como é que eu... Criatividade, a nossa estabilidade, entre aspas, né? No mundo, a criação, tudo que é relacionado à parte sexual também, né? E o plexo solar, por exemplo, que é o próximo chakra, o terceiro chakra, tem a ver com a nossa autoconfiança, com a nossa conexão com a essência, que também é pelo chakra umbilical, né? Que a gente chama. Por isso que muitas vezes, quando a gente tá, vamos dizer assim, começando a entrar nesse caminho espiritual, a gente tem muita ansiedade. Porque esse chakra, se você tá com ansiedade, você pôr a mão em cima desse chakra e apertar, quase que na boca do estômago, assim, um pouco mais para baixo, apertar, parece que a ansiedade diminui instantaneamente. Não sei se você já tentou fazer isso. Mas assim, uns 2, 3 dedinhos acima do umbigo, quando você tá com muita ansiedade, respira, pega seus dedos assim e coloca e aperta, bem lá dentro, aperta e respira. Vê se você não vai sentir algum... Aí você vai saber que é essa tua ligação, né? Que tá acontecendo a conexão da gente com a nossa essência. Cada vez mais a gente está se integrando. E como você falou, desde o começo do ano você veio se aprofundando mais nos estudos, né? Se dedicando mais a essa outra questão. Além de tudo que você já estudou toda a sua vida, colocando em prática outras coisas, é a hora de você experienciar no seu próprio corpo como que se dá esse alinhamento. E a parte de ansiedade, medos, vai começar a aflorar. Aí a gente precisa ter esse entendimento de que são as energias, vamos dizer assim, limpando o nosso organismo dessas coisas, dessas sensações, dos medos que estão ali, de tudo, traumas, tudo que está ali estagnado. A gente vai se alinhando, vai respirando. Aí quando a gente medita, a gente faz essa limpeza também. O Reiki agiliza o processo. Porque você não tem só uma pessoa recebendo ali ou se conectando. Você tem duas trabalhando em prol de uma coisa só, né? Em um objetivo só. Que é um alinhamento. Que é um alinhamento dos chakras, uma limpeza áurica. Que é canalização da energia pura universal. Então você tem duas pessoas ali, vamos dizer assim, recebendo e a outra transmitindo, né? E passando para o próximo chakra, que é o cardíaco, assim, ele é um dos mais... Todos são principais, vamos dizer assim. Mas o chakra cardíaco faz a ligação dos chakras inferiores e superiores. Então é onde a grande maioria das pessoas tem mais coisas para limpar, vamos dizer assim, né? Porque envolve traumas também, envolve os medos adquiridos ao longo da vida, envolve as crenças limitantes, né? Envolve uma porção de coisas que a gente vai absorvendo ao longo da vida e essas coisas que a gente absorve nos causa algumas reações, muitas vezes até automáticas, né? Então pode causar medo, pode causar raiva, pode causar emoção, alegria, enfim. Todas as coisas acabam sendo sentimentalmente manifestada no coração, né? Então, de fato, ele é o principal que liga, né? O céu, né, com a terra, né? Tá bem no meio, né? Tá no meio, né? Bem então, no se meio. ele tá travado, ele vai influenciar diretamente com todos, né? Exatamente. Justamente. Todos eles. A nossa ligação mais importante, na minha opinião, é pelo coração, né? Inclusive, eu tenho acompanhado diversos canais, enfim, tudo, né? Eu estudo bastante com relação a isso. Aí, tem muita gente falando nesse momento que conforme mais energia a gente vai recebendo, as coisas vão acontecendo, enfim, tal, que todo mundo vai, né, aumentando o seu padrão vibratório, que os chakras é como se eles estivessem colapsando, né? Eles colapsam aonde? Então, eles saem de baixo, saem de cima, eles se encontram no meio, que é o coração, né? Então, o coração, na minha perspectiva, no momento que a gente vive hoje na Terra, é o chakra mais importante que a gente tem que mais cuidar. Todos eles são importantes, obviamente, mas o coração é quem faz a conexão, né? Então, Muitas vezes pensa que é pineal, né? Pensa que é o
com Kundalini, né? Dá às vezes importância em outros, né? Justamente, e aí ao longo da jornada, o que a gente percebeu, né? Que o coração, o chakra cardíaco, está ligado ao sentir. E com o sentir, a gente consegue determinar e discernir o que ressoa com a gente ou não, né? Então é um chakra muito importante. Então, depois do o cardíaco, que eu sei que você tem a sua Modavita agora, não sei se você está usando ela todo dia ou não. Isso. Ela tá na altura do coração, né? Pra ver que nada é por acaso, né? Ela trabalha principalmente a energia do chakra cardíaco. Ela trabalha todos os chakras, mas principalmente a ativação do chakra do coração. Então, tá tudo meio que se alinhando, pelo que dá pra ver, assim, né? Pelo que você comentou. É normal a gente ter, vamos dizer assim, crises, porque tá subindo, ela tá como se você estivesse botando pra fora tudo que tá aí dentro. Tinha Ainda, coisas né? paradas, essas coisas paradas estão se movimentando agora, né? E quando isso acontece, aí é isso que você falou. Mas se eu não tiver o reiki, o que eu faço? Você pode pôr a mão no coração, você pode pegar sua mão da vida e colocar bem no coração, respirar, porque a respiração, ela alinha tudo, o fluxo é prana, né? Você tá alimentando o seu corpo. Então, quanto mais você respirar pelo nariz, segura uns 3 segundos a respiração, solta pela boca, isso vai te ajudar. Faz isso até você sair da crise, você sair daquela aflição, daquela agonia, sabe? Ouvir músicas calmas, tranquilas. Você pode, principalmente, se conectar com a energia da Modavita e pedir para ela agir em você. Quando você tiver algum tipo de ataque, de ansiedade, alguma coisa assim. Para que você deixe isso sair para fora, para que você não trave também, mas que isso, como é que fala? Release, né? Libere, né? Libere, saia de você, né? Não ficar resistindo, né? Isso, não, porque senão você bloqueia o processo, né? Isso que a gente vai também falar daqui a pouquinho sobre os downloads. Né? E só para continuar, pra gente, né, ficar claro um pouco mais a questão dos chakras, depois a gente volta a falar sobre essa questão desses sintomas. O próximo chakra, que é o chakra da laríngeo, da garganta, ele é um chakra também importante, que é onde a gente fala a nossa verdade pro mundo, né? As nossas verdades, aquilo que... Toda mágoa fica travada na garganta também. Quando a gente engole muito sapo. Exatamente, quando a gente engole muito sapo, quando a gente não se posiciona de alguma forma que faça realmente a gente sentir que deveria estar falando naquele momento. Talvez por medo a gente não fale, talvez, enfim. Aprender a dizer não. Exatamente. Tudo é um processo, né? Quando a gente também não está seguindo a nossa missão de vida, aquilo que a gente está aqui para fazer, aquilo que a gente gosta de fazer e não está em alinhamento, a gente também bloqueia o chakra laríngeo, que é a nossa comunicação também, é a nossa voz no mundo, vamos dizer assim, né? Figurativo, falando assim. Por onde o seu ser, por onde a melhor versão de você expressa a verdade, né? Que está alinhada com o coração, né? Então é bem importante também, é um chakra bem importante, com certeza. E o próximo, que é o frontal, que é onde a gente tem as intuições, é onde a gente pode ter visões, pode sair. Ele também é vamos dizer assim, ótimo, a anteninha de captar a telepatia, né? Às vezes você tá meio que pensando, a pessoa te liga, esse tipo de coisa. Também, como é que eu vou dizer? É que eu tô pensando lá na frente, já o que eu vou falar. A glândula pineal, a pituitária, estão todos conectados ali. É como se fosse uma caixinha de televisão daquelas antigas, que é um refletor, sabe? Então, as projeções, muitas... O mentor consegue passar essas posições? Como? Os mentores, o eu superior, Uhum. onde eu faça as intuições, seria pela... Também, pineal? é que depende, né? Tem várias formas deles passarem a mensagem. Mas tem muitas pessoas que recebem, sim, direcionamento, intuição, visões. Mas aí você recebe pelo Também. coronário, né? E ele projeta você pelo frontal. projeta e você vê pelo frontal, né?
Para você É um recebe... mecanismo, né? Então, você recebe a informação, qualquer outra coisa, enfim, download que seja pelo coronário, e aí na pineal, de acordo com as suas habilidades, enfim, tal, você vai ter mais facilidade de ouvir alguma coisa, ou de ver alguma coisa, entendeu? Ter uma intuição sobre tal assunto, né? Mas a informação, vamos dizer assim, do eu superior, como você mesmo disse, ela vem pelo coronário, Pelo né? Que vem do coronário. universo, né? Vem de cima. Não sei se Ah, ficou legal. confuso, se ficou Ficou. claro. Não, não, Se você pegar ficou bem claro. se você pegar certinhos chakras e tentar, pode ser na internet mesmo ou em algum livro, tentar estudar mais ou menos, se aprofundar em cada chakra, isso seria interessante para você ver aonde que tá, vamos dizer assim, onde que estão os seus maiores bloqueios. Porque geralmente onde estão nossos maiores bloqueios, a gente conhece. Mas a gente não sabe localizar, né? Qual é o ponto, qual chakra será que eu deveria trabalhar? E às vezes a gente quer tanto trabalhar os chakras superiores, que é receber intuição, direcionamento e tal, mas a gente não trabalha os inferiores, a gente não consegue chegar lá. E quando a gente consegue alcançar a visão ou ter algum recebimento de alguma informação, alguma coisa assim, a gente não consegue entender. Porque a gente não está conectado na Terra Tem que ter uma integração. para fazer o aterramento da informação, né? Então, é um mecanismo só. A gente precisa alinhar todos os chakras. Eu acho que você está no caminho certo mesmo, de buscar realmente de forma mais natural possível esse alinhamento. E no teu caso, não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa depois também, mas não parece ser alguma coisa relacionada a download de informação no momento. Tá parecendo mais alinhamento energético e de chakras mesmo. Tanto que eu saí aliviado na sexta-feira de lá, depois da aplicação. Uhum. E ela me disse, ó, vai agir nos próximos dias, você vai sentir. Eu realmente, eu tava com as mãos queimando antes dessa aplicação. Parecia que minha energia só estava na mão. E sábado e domingo já foi mais tranquilo. Às vezes eu faço uma meditação, aí eu sinto a mão esquentar um pouco mais. Mas a minha mão estava pegando fogo nos dias anteriores. Parece que não estava mesmo totalmente descontrolado. Uhum. E hoje já foi bem mais tranquilo. Totalmente diferente do que foi quinta e sexta. Desde a aplicação. Desculpem, eu entrei meio atrasada. O Wanderson tá falando do quê? Do Reiki? É isso? Não, aqui na verdade a gente teve 2 assuntos que a gente vai tratar hoje. E o primeiro assunto ele tinha perguntado lá no grupo, pedido pra gente falar sobre ele, que é sobre como receber novas informações, né, em forma de downloads, sem sofrimento. E aí a gente perguntou pra ele falar um pouquinho mais, né, do que ele... Pra clarear um pouco mais, pra saber exatamente sobre o que ele queria falar. E aí, pelo relato dele, deu pra perceber que, na verdade, o assunto não era o download, era outro tipo de assunto, que é esse alinhamento dos chakras que a gente tá falando, que ele também falou que ele fez o reiki, que ele tava passando por ele mesmo pode falar, eu acho, né? Não, que ele falou do aplicação, daí... você falou de aplicação, que quando você recebeu a aplicação, tal, aconteceu, tal. Então, é a aplicação de Reiki que você se refere? Isso, só que presencial, com a pessoa mesmo, assim. Não que o online eu acho que não tenha feito também. Não, mas, assim, senti a necessidade de fazer um presencial mesmo, uma aplicação. Aí, depois que eu fiz o reiki, eu estava com uma dor de cabeça muito grande, já passou a dor de cabeça. E os 2 dias depois, já eu fui me tranquilizando, naturalmente, sem remédio, sem nada. E antes eu estaria já me entupindo de remédio para conseguir ter o equilíbrio. Dessa vez não foi preciso, não foi necessário. Só que eu estava na mente que era talvez uma churrada de downloads, alguma coisa assim que estava trazendo essa situação. Aí conversando aqui com a Aline e com o Fernando, eles viram que não, que talvez é mais o realinhamento, né, dos chakras, que com a aplicação
a própria pessoa que estava aplicando, ela detectou que o chakra do coração não estava bem. E que ela realinhou. E realmente, depois de sexta, sábado e domingo foi dias muito tranquilo. Toda aquela agitação, toda aquela coisa já praticamente passou. Praticamente não, passou totalmente, não tô com nada. E se fosse em outras épocas, eu estaria procurando, sei lá, ir na casa espírita, eu estaria tomando remédio, já estaria tomando tranquilizante, e não tô tomando nada disso, tô tranquilo. Sem nada, sem fazer nada, só fazendo a aplicação do reiki. Por mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. É aquele reiki com a mão mesmo. Depois passa um pouco em cima, depois virou, pediu para virar. Depois nas costas também, na cabeça, no pescoço, tudo. E, assim, para mim, só que a pergunta que eu fiz foi antes desse reiki. Então, por isso que a gente está vendo aqui, conversando, né? Se pode ser downloads ou não. Aí, que eu fiz o curso de reiki. Então, eu fiz o curso de reiki nível 1, Aline, Fernando, e eu queria até saber sobre a autoaplicação, né? Não sei, teria uma forma melhor de se auto-aplicar o reiki? Geralmente eu me foco no coronário e, sei lá, como a gente está se auto-aplicando, é muito difícil ter uma intuição de aonde deveria aplicar. Teria alguma coisa a falar sobre isso? Olha, A gente assim, tem um vídeo, eu acho, no canal falando sobre auto-aplicação, não tem? não lembro. Eu acho que sim. É de feio de cristais a gente fez. Então, mas eu acho que eu fiz o exemplo de auto-aplicação. Pode ser. Mas o que eu ia falar é o seguinte, Eva. A gente, quando a gente começou a entrar na parte de terapias holísticas, né, principalmente o reiki, a gente foi direcionado para nossa mestra de um jeito bem diferente. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela não se apega muito às regras, né? O que ela faz? Ela deixa a intuição vir, ela vai fazendo as coisas, né? Sem ficar se apegando muito às regras. Por quê? Quando a gente se apega às regras da posição das mãos, faz assim, depois faz assim, enfim, tal, tudo direitinho. A gente foca a mente no que não deveria focar, que é as regras. A gente foca, então, nas regras, acaba bloqueando a nossa intuição, entendeu? Então, o que a gente aprendeu com ela e na nossa prática no dia a dia foi o quê? Que é muito importante, algumas vezes, não sempre, na verdade, né? Seguir mais a intuição. Seguir a intuição. Do que a regra. Porque, assim, por exemplo, assim, você vai fazer, nossa, tô com uma dor de cabeça, enfim, tal. Aí a gente vai fazer uma aplicação de mãos, se for seguir pelas regras do reiki, né? As mãos na cabeça, às vezes nos olhos, enfim, né? Agora, se for pela intuição, você se dá conta que a dor de cabeça não vem da cabeça, mas sim de uma tensão no ombro, por exemplo, entendeu? Dá tensão aqui nas costas, no trapézio. Então, o que você faz? Você segue sua intuição e você faz a aplicação da energia universal em outros lugares, que podem ser a causa daquele desconforto, daquela dor, entendeu? E aí a gente eu perguntei justamente porque eu não sigo regras. Eu vou, sei lá, pondo a mão aonde que eu acho que eu devo, seguindo a intuição, exatamente. Justamente. Por isso que e assim, eu acho que é isso aí mesmo, então, né? É assim que a gente faz, pra gente sempre deu certo, entendeu? Mas cada um é cada um, entendeu? O que a gente recomenda sempre para as pessoas regras são importantes, mas não se apegue às regras, né? Se apegue àquilo que você está sentindo, né? Deixa a mente tranquila, respire bem e coloque, né? Faça a energização onde você vai sentindo que você precisa mais naquele momento. É isso aí. Ok. E aí, pra voltar no assunto lá do downloads ou do Wanderson? Do Wanderson, né? É até bom a gente falar um pouquinho sobre isso também, que assim, ele falou um pouco sobre a experiência dele, né? O que ele tem passado, tudo. E pela descrição dele, pelas coisas que ele foi falando e tudo mais, eu lembrei muito do que eu passei também quando eu tava despertando no primeiro ano, e eu tive a sensação da Kundalini subindo, né? Não foi intensamente, igual muitas pessoas têm, mas comecei a meditar, por exemplo, todo dia, né? A gente meditava no mesmo horário. Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor na parte do cóccix, sabe? Bem no cóccix, assim, no ossinho ali, um pouco mais pra cima.
E eu comecei a sentir uma dor estranha, e um estalo. E essa dor, antes dela começar a doer, a latejar, eu senti um estalo, como se fosse sei lá, uma peça... Uma casquinha de ovo quebrando. Um creque, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? E começou essa dor. Quanto mais eu meditava, essa dor aumentava. Cada vez mais que eu meditava, a dor aumentava. Então, assim, pra mim, esse alinhamento dos chakras deu, vamos dizer assim, pra, né, fazer todo o alinhamento, limpar tudo que tinha que limpar e tal, fluir tranquilamente. A minha dor se iniciou no chakra básico, que é no chakra básico sexual, onde eu tenho mais travas e coisas emocionais pra coisas da infância, coisa de traumas, assim, que é mais, vamos dizer assim, ligado à parte física da história, né? Enfim. E depois que eu fui meditando, essa dor não sumia. Mas era uma dor diferente, não era uma dor de machucado, de bater, nada assim. Era uma dor diferente. Incômodo, assim. Incômodo, parecia que queimava, parecia que queimava um pouco, sabe? Mas não era fora, nada disso, ficava quente as minhas costas, eu me lembro. E eu continuei meditando. Aí eu fui, porque a gente estava na época fazendo reiki, né? Eu falei com essa nossa mestre em reiki, e ela falou, olha, eu sinto que é a tua kundalini subindo. Eu sinto que quanto mais você meditar, mais vai alinhando os chakras e essa energia vai poder fluir pelo corpo todo. Beleza? Então tá, né? Eu meditava, doía mais, mas se é pra meditar, vamos meditar, né? Eu sou dessas, né? Aí a gente continuou meditando, e a dor foi passando pro outro chakra. Começou a doer mais pra cima. E eu continuei meditando, e aquilo começou a doer cada vez mais. E subir, principalmente chakra básico e sexual, doeu bastante, assim, queimou bastante. Quando chegou no chakra do plexo solar, que fica, né, uns 3 dedos acima do umbigo, passou a dor. Passou completamente a dor. E aí eu comecei a ter várias experiências, lembra? Comecei a ver mentor, meu outro eu, comecei a ter experiências fora do corpo, durante a meditação, enfim, coisas desse tipo. Então, para cada pessoa é diferente esse alinhamento, né? Eu tô dando a minha experiência porque foi diferente da dele, por exemplo, que já ajuda outras pessoas, né? O Fernando, eu não lembro como é que foi o teu, tu lembra? O meu foi à noite, dormindo, num sonho. Doida, né? Quer contar? Não, na verdade eu tive uma projeção astral muito lúcida, né, onde eu vi a nova terra, onde vi várias coisas, e aí eu acabei encontrando com um ser, enfim, tal, que era um ser humano, né, mas era bem diferente fisicamente da gente, assim, tipo, era mais alto, mais magro, enfim, tal. Era uma mulher loira e tinha os olhos violeta. Aí quando eu vi os olhos dela violeta, eu cheguei mais perto e eu acordei. E aí acontece, nos próximos dias, depois dessa experiência que eu tive, tudo era lindo. Fernando ficou no reino, reino de Bob. Eu fiquei literalmente, sei lá, em estado de graça. Fiquei uma semana, 10 dias assim, vendo mais cores, borboleta, vendo tudo lindo, tipo assim, cara, mas eu não tive nenhum sintoma físico, assim, não, de dor nenhuma. De dor, de nada, assim, mas eu percebi que aconteceu porque eu fiquei muito lá em cima, assim, sabe? Tipo, tudo lindo, assim, sabe? Tudo, me sentindo um com tudo, amando tudo, foi muito lindo, foi um absurdo, assim, mas aí eu fui voltando. O bom é assim, que eu sempre fui bem aterrado, então eu fui longe, mas eu fui voltando tranquilamente, assim, também, que tem muita gente que quando desperta com o Kundalini não tá bem alinhado, bem aterrado, a pessoa vai longe. Tem pessoas que ficam mais de mês longe, ficam no mundo de Bob, assim, tipo, felicidade total, super nas nuvens, né? Quando a pessoa volta, ela fica em depressão. Porque acontece, ela se dá conta que ela tem que voltar pro mundo assim, ela tem que aterrar no mundo físico. E esse aterramento é muito difícil para muita gente. Por isso que a gente estava falando, inclusive, que é importante ter o alinhamento de todos os chakras,
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque se você vai muito pro céu, quando você volta, nossa, é um baque monstruoso. Monstruoso, monstruoso, monstruoso. Então, para cada um é de um jeito, É. né? Para cada um acontece de um jeito. Então, o que a gente sente de intuição é isso, assim, Wanderson, de questão de alinhamento mesmo. E você tá alinhando todos os chakras para essa energia começar a subir fluir melhor, e a né? descer pelos chakras. Subir e a descer pelos chakras. Aí, depois disso, provavelmente, você vai começar a ter mais experiências, meditação, intuição, talvez começar a ver uns pontos brilhantes de vez em quando, entendeu? Agora, sobre os downloads que você falou, né? Vamos voltar então. Já que a gente falou que não é download, né? É uma questão de alinhamento energético mesmo. Então, o que fazer para não sofrer tanto? Você vê que no meu caso era meditação, mas na verdade aumentava a dor para depois diminuir, né? Então o que a gente recomenda é a mesma coisa. Quanto mais a gente medita, a gente deixa esse fluxo da energia entrar, passa pelo nosso corpo, sobe, como como é que chama aquele desenho que entra? Toros. Que ele entra, sai. Campo toroidal. O nosso campo, né, de energia, ela vai sempre se movimentando. Esse é um exercício bacana para fazer como visualização, né? Mesmo que de repente você não tenha a possibilidade de ficar, sei lá, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora meditando, qualquer pessoa pode parar 5 minutinhos, né? E imaginar, né? Uma luz branca, enfim, entrando pelo, né, chakra coronário, passando por todos os chakras, saindo pelos pés e dando a volta, né? Fazendo com que o fluxo, com a luz, né, ela corra de forma tranquila e limpa, e quando a luz vai passando, entrando, ela vai banhando todos os chakras, né? Unindo, como se fosse um... Então você vai imaginando, a luz entrou aqui pelo coronário, aí ficou bem forte aqui uma bola de luz, aí ligou no frontal, aí a bola de luz continua aqui, e tem um canal de luz ligando, vai no laringe e assim por diante. E a luz Cada um vai visualizando do jeito que e a luz vai trabalhando, né? Então, de repente, é um exercício que pode fazer mais de uma vez ao dia, não necessariamente estando meditando. Mas meditar em si é muito bacana. A gente fazia diversos exercícios, né? De alinhamento. A gente fazia mesmo. Era muito bacana. De proteção também, tudo. Mas quem tem problema, né? Quem, na verdade, não tem dificuldade, não consegue fazer visualização, pode fazer da respiração. Que é respirar, tranca a respiração por alguns minutinhos. Alguns minutos, não. Ô, louco. Alguns segundos. Minutos não dá. E aí você solta pelo nariz mesmo, devagarzinho, né? Respira pelo nariz, segura, solta pelo nariz. Aí você depois passa pra subir, respira pelo nariz e solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca. Aí tem vários exercícios de respiração, que você pode trancar um lado, segurar, soltar o outro, pra fazer segurar. a limpeza dos nadis, né? Assim, Todo canal tem esses exercícios. A gente colocou como a gente faz nossa meditação. Nossa, bem antigo esse vídeo, já bem no começo. Meditação, nosso passo a passo. A gente explica que a gente faz, né? Técnica de respiração e tudo. Principalmente por causa do negócio de tampar o nariz. Esse é muito bacana, esse exercício. Eu acho que é o passo a passo da meditação, alguma coisa assim. O legal do nariz, Wanderson, é que a gente acaba... equilibrando os dois lados, justamente, os dois hemisférios, né? Do cérebro, do corpo, energia masculina e feminina. Entendeu? Isso é muito legal mesmo. E depois que você começa a fazer esse exercício da respiração, que ele ajuda a alinhar também essa energia, eu fazia também, né, quando a gente meditava, que eu tava com essa dor, eu fazia e eu sentia que a dor aliviava, e depois que acabava a meditação que ela voltava, né? Então o que acontecia? Quando eu fazia eu fazia acho que umas 10 vezes de cada lado, mais ou menos, né? Não era 10, era 10 vezes de cada lado, né? No final, parecia que eu tava começando a ter uma sinusite. Era como se eu tivesse uma pressão, assim, ao redor do olho, assim, bem no meio do nariz e na testa. Bem forte, como se estivesse realmente pressionando essa parte, assim, sabe? E eram os canais se abrindo dentro da cabeça. Tá? Tudo certo? Ai, que
Eu acabei de fazer, de arrumar o notebook. Agora eu vou conectar o notebook. Só que ele conectou o notebook junto com o celular. Aí deu esse negócio aí. Caiu. Saiu um pouquinho. Parece que o da Regiane caiu aqui. Ah, Não, voltou. Então, Não, eu vou esperar um pouquinho, aí eu vou ficar no notebook. então outra coisa legal para comentar Eu é que... queria fazer uma... Pode Eu queria falar. fazer uma pergunta. Tipo assim, muitas pessoas dão a entender que quem não tem uma libido mais exacerbada, tal, tem bloqueios no chakra sexual, etc. Eu penso que não tem nada a ver isso, mas como que vocês veem isso? Pode ter alguma procedência? Porque eu acho assim que a função dele não é só sexual, né? Ele é muito mais que isso, é da criatividade, são outras coisas. Acontece o seguinte, né? A energia sexual em si, ela é a energia que nos permite fazer, realizar a divindade de criar uma outra vida, né? Então a energia criadora em si, da energia sexual, é muito forte, Não muito é só grande. de criar ou gerar um outro ser, mas sim a criatividade, como você estava falando, as ideias, essa questão, sabe, toda. E a nossa força, né? Da onde vem a nossa força, nosso poder também, pessoal. Tudo tem a ver ali, né? Quando a gente remete tudo isso só à parte sexual, de libido e tal, a gente tá esquecendo dessa outra metade. Então, nem tudo ao céu, nem tudo à terra, vamos dizer assim. Tem que ter um equilíbrio, né? E não é só porque a pessoa também é alucinada por sexo que ela tem uma libido saudável, porque ela pode ter bloqueios mentais, ou enfim, de que, na verdade, ela precisa daquilo como se fosse um alimento, entendeu? Tem vários... Ou uma fuga de alguma coisa, ou de algum desejo mental, de alguma crença que ela tem dentro dela que ela ainda não se tocou, talvez de filmes eróticos que ela assistiu. Tem várias coisas que pode ser, né? Agora, quando você busca algo como um tantra, como algo fala consciência íntima, né? Enfim, despertar da consciência íntima, que você busca realmente. Você tem ali o ritual como é que fala? O ritual do casal, independente do casal que seja, enfim, tal, com a intenção mútua de expansão de consciência, você tem outra coisa. Você não tem só a questão de libido, uma questão física, mecânica, enfim, animal, né? Que também tem muito sexo que é ligado a essa parte mais instintiva. Mas sim, você tem uma consciência juntando com outra consciência em um estado meditativo, que daí vem o Tantra, e você consegue, enfim, transcender essa realidade. Você consegue ter experiências como se você estivesse meditando com o seu parceiro. Consegue atingir estados alterados de consciência, né? É um estudo bem interessante também, se vocês quiserem pesquisar. E bem profundo. Tem bastante casais que ensinam, que dão workshops ou que tem livros. E tem também tantras antigos, que tem uma linguagem mais antiga, mais retrógrada, né? Tem uma porção de coisas que a gente vai encontrar, né? assim como tudo hoje em dia, né? A internet é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque tem de tudo. Então tem coisas muito boas e coisas que são importantes a gente prestar atenção, que às vezes não é tão boa assim, né? Mas, aí vai do nosso discernimento. Justamente. Ok. Então, assim, para finalizar a parte da primeira parte sobre alinhamento energético, o que a gente pode fazer, né, no caso pra gente não sofrer tanto com esse alinhamento e tudo mais? É a gente buscar trabalhar, né? Se trabalhar. Aquilo que eu falei, assim, antes pro Wanderson, assim, procurar dar uma olhada em cada chakra, o que significa cada cor, para entender, porque ninguém melhor do que ele para se entender, né? Para entender talvez em qual área ele pode estar tendo alguma crença limitante, alguma coisa nesse sentido. E para nós também, que é aquilo que a gente sempre fala, da gente sempre estar se conhecendo cada vez melhor, né? Cada vez melhor e a gente fazendo o nosso trabalho. Então, para não sofrer, é você estar aberto a experienciar isso, né?
Você meditar, se a meditação for algo que você gosta de fazer, legal você praticar a meditação com a intenção de alinhar os seus chakras, por exemplo. Agora, se você não curte meditação, se isso te deixa estressado, irritado, aí tem algum problema. Aí você pode fazer algum outro tipo de técnica. Essa da respiração, por exemplo. É super bacana. Ou guiada. Ou algum tipo de prática, auto-aplicação de reiki, enfim. Aí cada um pode escolher seu método. Pode ser... Tem pessoas que trabalham com arte-terapia, né? Em vez de fazer uma meditação ali parado, quietinho, vai lá e faz uma arte, pega uma tinta, um pincel, começa a desenhar. Cada um vai descobrindo o seu jeito, na verdade, de trabalhar essas energias dentro, né? E a diferença de você estar alinhado ou tendo um alinhamento energético dos chakras, limpeza áurica, estar se alinhando com o seu propósito maior, diferente do download, é o quê? O download você começa a receber quando você já tem esse alinhamento concluído. Porque o download de informações são, vamos dizer assim, pedaços do campo akáshico. São informações que vêm do campo akáshico, pessoal e coletivo, né? Então, por exemplo, quando esse alinhamento estiver finalizando ou finalizado, conforme você for desenvolvendo esse teu processo de contato com o teu eu superior, teus guias e tudo mais, o seu canal vai se abrindo. E você vai recebendo os downloads. Às vezes, é que assim, o download, ele é como se fosse um bloco de informação que é enviado, um bloco de luz de informação que é enviado. Mas existem várias formas de você receber ele e canalizar ele. E decodificar. Para decodificar ele depois. E aí são aqueles tipos de médiums que a gente falou, não sei se todo mundo chegou a ver, os outros tipos de médiums que a gente fez um compilado no canal. E cada um daqueles lá, é claro que tem outros tipos de médiums também, a gente chama de médiums para facilitar o nosso, né, para dizer o que a gente tá falando, mas pode dar o nome que for, né, habilidades, enfim. Cada um vai desenvolver aquela habilidade que tiver mais compatível no momento. Então pode ser através de visão, receber visão, ou através de projeção astral durante a noite, você recebe download através de projeção astral. Aí você pode ser empata, que é você aflorar mais essa sua parte empata. E aí tem aquela outra médica. Alô? Acho que é Rafa. Espera aí, deu. Desculpa. Imagina. Foi o que eu fiz. Tentar entrar com o celular e o notebook ao mesmo tempo. Meu notebook tá com problema, eu vim pro celular. Foi mal. Tudo bem. Imagina. Então a gente vai desenvolver aquela habilidade que tiver mais capacitada pra gente naquele momento. Vamos dizer assim, que nosso corpo estiver mais capacitado pra assimilar, a gente vai desenvolver no momento. Então pode ser várias coisas. Tem pessoas que simplesmente sabem, como acontece com o médium psíquico, né? Ele não tem nenhum, vamos dizer assim, meio de medir a informação que chega para ele. Não é uma coisa clara e objetiva, né? É um bloco de informação que vem e vai entrando e vem através de pensamentos, a forma de quando vai falar, várias coisas, assim. Então, é muito da gente estudar como que a gente está se desenvolvendo, o que eu estou tendo mais, qual que eu estou mais propício a ter ou a desenvolver. Eu acho que cada um de nós sabe melhor, né? O que está desenvolvendo, o que está vindo pra gente. Então, quem não assistiu aquele vídeo sobre os 8 tipos de médiums e dicas para médiums de mediunidade, eu recomendo que complemente esse assunto que a gente está falando agora. Ajuda a entender um pouco melhor. E aí, já para entrar nesse assunto, sobre como lidar com tanta sensibilidade com relação aos empatas, é uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa muito de autoconhecimento. Tem algum empata aqui? Bem, eu acho que eu sou empata, porque, meu Deus... sensibilidade, tudo chega muito forte em mim, então pelo que eu estudei, que eu pesquisei, eu
estou totalmente classificada como uma empata. Agora eu não sei a visão de vocês sobre o que é um empata exatamente. Então, nesse vídeo que a gente comentou agora, a gente explica bastante. Tem até um vídeo específico falando sobre eles, não tem? Tem. Mas em resumo é assim, né? Na nossa perspectiva, o médium empata é aquele tipo esponjinha que a gente fala, né? Aquela pessoa que é sensível à energia de outras pessoas, de lugares, Ambiente. né? Muitas pessoas, inclusive, a gente já ouviu casos da Angélica, lembra? Ela que foi uma pessoa que no começo do nosso despertar ajudou a gente muito, né? A gente se consultou com ela, inclusive, que ela era uma pessoa super empata e ela sentia as dores do mundo, né? Então ela sofria muito. Muito. Mais ou menos eu. Né? E aí ela... Agora, outra Pode falar. outra característica é assim, parece que eu consigo ler... Oi, Tom. Não, né? Alô? Oi? Oi. Então, como eu estava falando, parece que eu consigo ler nas entrelinhas. A pessoa fala uma coisa, mas parece que eu consigo sentir se não é aquilo que ela está falando realmente. Tipo assim, eu consigo ter uma clareza muito grande nas coisas que estão ao meu redor, assim. E nem sempre é agradável, né? Porque nem sempre as pessoas têm aqueles sentimentos mais elevados, né? Enfim, para mim é difícil principalmente lidar com pessoas, porque justamente por isso, parece que eu consigo captar o que elas estão realmente sentindo, pensando, querendo dizer, que muitas vezes não é o que elas estão dizendo realmente. Você consegue fazer a leitura da assinatura energética que aquela pessoa tem no momento, né? O importante aqui Sim, é falar o exatamente. seguinte. A culpa, se é que existe uma culpa, ela não é das pessoas que estão ao teu redor. Ela é exclusivamente sua. Por quê? Porque você está ampliando o seu campo energético tanto, expandindo ele tanto e lendo as energias das outras pessoas, que você está sendo invasiva na energia das outras pessoas. Então, por isso que você vai ler a energia de todo mundo. E por isso que fica demais. Porque você ainda deve estar aprendendo como reduzir, como criar um escudo mais próximo do teu corpo. Porque a energia dos empatas, ela é muito expandida, ela é Expansiva. muito expansiva. Ela é muito grande. Então, você entra num quarto, vamos supor que você está indo na casa de alguém. Você está feliz, contente. Você chega na casa da pessoa, você fecha. Você sente vontade de chorar, você sente mágoa, e você não sabe o que está acontecendo, porque você acabou de chegar feliz. E o que acontece? Você está entrando e absorvendo a energia das pessoas e do ambiente. Então, você tem que aprender a controlar melhor, por exemplo, como você entra num quarto ou numa sala, ou enfim, qualquer lugar, sem avançar o sinal vermelho nas outras pessoas, vamos dizer assim, né? Como que eu faço isso? Tipo, você, em vez de você pedir, porque geralmente a gente entra em contato com a espiritualidade, enfim, tal, e a gente sempre fala, né, para expandir a consciência, ou que expandir nossos chakras, só que os empatas, às vezes, são tão abertos nesse sentido, das sensações, é uma energia muito expansiva, que tem que fazer o contrário, tem que se fechar um pouco, né? Então, assim, mas a culpa, entre aspas, não são das pessoas que estão ali e você está sentindo, mas sim sua, que você talvez ainda não conseguiu controlar essa técnica sua mesmo, de não entrar na energia das outras pessoas, entendeu? É como se, assim, imagina como se todos nós tivéssemos uma bolha ao nosso redor, de mais ou menos desses centímetros aqui, ó, daqui o quê? 17 centímetros, tá? Então, uma bolha mais ou menos desse tamanho aqui ao redor da gente. Eu tenho uma bolha violeta, vamos supor, e o Fernando tem um índigo. Aí, eu e o Fernando estamos um do lado do outro. A nossa energia aqui, ela tá se conectando, certo? Quando tem um empata, que ainda não entendeu como lidar com isso, o que acontece? Vamos supor que tivesse um empata no meu lugar, e a energia dele fosse verde, sei lá. O que aconteceria com o Fernando? A energia dele toda estaria dentro dessa minha bolha, porque eu tô lendo a energia, entendeu?
É como se fosse um scanner. Você tá lendo a energia do ambiente e das pessoas. É você, a sua energia que penetra e vai lendo. Por isso a gente se sente drenado. A gente se sente... Enfim. Porque a gente tá fazendo isso. Então, quando você for sair de casa, por exemplo, o que a gente recomendaria é você colocar uma proteção ao teu redor. Como se você imaginasse essa sua aura mais próxima do teu corpo possível. Entende? Como se fosse, vamos supor, vamos usar o branco. Como se fosse pertinho do seu corpo. Vai imaginando essa bolha ao redor do teu corpo. Quando você entra nos lugares, por exemplo, vai imaginando essa bolha bem próxima do teu corpo. Que isso vai ajudar a você não expandir tanto a tua leitura, vamos dizer assim. E o que acontece é que você... Não sei se ficou claro ou ficou confuso. Ficou claro, Eva? Ah, mais ou menos. É muita coisa. É muita coisa, a gente Nossa, sabe. é muita coisa. Sei lá, parece que... Não sei, eu acho que eu tenho muito ainda que aprender, que me centrar. Né? Ainda anda bem difícil, bem complicado. Então, mas acho que a Fernanda queria perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Pode falar, Fernanda. Eu queria falar, assim, eu sou muito empata, então eu já faço muitas técnicas para diminuir isso, mas eu não estou conseguindo. E uma que eu faço é imaginar como se fosse uma bolha de vidro, assim, como se eu tivesse esse vidro, sabe? Acho que é isso, né? A gente sabe da técnica do espelho. Que você imagina como se fosse a parte de fora dessa bolha, um espelho para refletir para fora tudo que vem. Mas a gente já fiz de vidro, não sei. Eu já fiz uma fazia assim também, que era como se fosse um escudo daquela pedra hematita, que ela espelha também, né, para fora. Uhum. Mas assim, mesmo assim não adianta, não sei porquê. E não é só em lugares, assim, eu tenho muita telepatia também. Então, às vezes, alguma pessoa ou da minha família, ou então amigos, né, que estejam passando por alguma coisa, assim, ruim, aí eu sinto também. Uhum. Eu não sei se a pessoa pensa em mim ou eu simplesmente sinto. É muito forte, assim, com qualquer lugar também. Eu sinto as energias, né? E também pela internet também, sabe? Uhum. E foi uma coisa que depois que eu meditei, foi piorando. Parece que eu fui meditando e isso foi piorando. É porque tá aumentando o teu poder, entre aspas, entendeu? Só que você não tá aprendendo, você não tá conseguindo lidar com ele ainda. Mas não é que a meditação tá fazendo mal, ela tá te abrindo. Só que você não aprendeu uma maneira de lidar com isso ainda. Entendeu? De fechar. Então, não, é que assim... Tem momentos que a gente expande o nosso campo áurico e tem momentos que a gente se reserva, né? São momentos diferentes e para ocasiões diferentes. O que a gente aprendeu no começo do nosso processo tinha momentos muito importantes onde a gente devia, entre aspas, se blindar, né? Para que a gente pudesse ter um dia normal, vamos dizer assim, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. E tinha momentos que a gente sabia que a gente tinha que se expandir para expandir a consciência, para receber energia universal e assim por diante, né? Então, de fato, demanda disciplina, demanda treino, demanda tempo muitas vezes, dependendo do grau de empatia, de empata que a pessoa é, né? O que eu posso dizer é assim, ó. Vamos lembrar de um filme aí qualquer vamos lembrar do X-Men, tá? Sei lá, aquela... Como é o nome dela lá, que é de cabelo vermelho? A Jean, né? Jean Grey. Ela tinha alguma coisa nesse sentido de movimentar, alguma coisa bem mental e tal. O que aconteceu quando... Vamos pegar o filme literalmente, tá? Que é o que tá vindo na minha intuição. O que aconteceu ao longo da história do filme? Ela foi se contendo. Ela não sabia o poder que ela tinha dentro dela. E ela foi se contendo. Chegou no final, ela encontrou uma pessoa que queria que ela libertasse os poderes dela, porque ia dar, enfim, algum resultado para essa pessoa num filme. E ela encontrou o poder dela. Que ela estava negando uma parte dela, vamos dizer assim. Que ela sabia que existia, mas ela tinha medo de chegar lá.
Só que no momento que ela encontrou o poder dela, ela já estava tão perdida, ela estava tão confusa, que ela não conseguiu lidar com isso e ela foi dominada por isso. E por que eu falo isso, né? Porque no caso, pelo que você está falando, eu sinto, posso estar enganada, mas é o que eu estou sentindo, que talvez tenha algo dentro de você que ainda não aceite que você já é desse jeito, né? Por que você tem que passar por isso, sabe? Algo dentro de você. Isso você pode se questionar mesmo, se perguntar. Não sei se você já chegou a meditar sobre isso ou não. Mas eu sinto talvez um medo de você aflorar essa capacidade. Esse teu medo tá aí, sabe? Te travando, talvez. Não sei se você quer falar alguma coisa. Comigo que você tá falando, Fer? Não, é com a Fernanda. Fernanda. Eu tô concordando, assim, o que você falou que sente. Eu acho que tem uma parte de aceitar. Porque eu acho que tem uma parte minha que... porque às vezes é muito pesado, sabe? Então, eu tô até emocionada agora, desculpa. Não, imagina, faz parte. Pode chorar. É que quando a gente integra alguma coisa, a realização acontece e a gente se sente emocionado mesmo. Isso é bom, não é ruim. O que eu posso passar pra você assim mais, que assim, pra você aceitar isso, aberta, né? Esteja aberta pra aceitar isso e peça direcionamento. Peça direcionamento pra tua equipe de luz, pros teus mentores. Ultrapasse esse medo, porque quando você ultrapassar esse medo, você vai, vamos dizer assim, colocar o seu salto e você vai bater no peito e falar assim, não, eu consigo lidar com isso, sabe? Que às vezes a gente fica com medo e a gente às vezes culpa o nosso mundo, o nosso meio, as outras pessoas com quem a gente interage e tal, só que no fundo, é a gente mesmo que não tá sabendo lidar, né? E uma coisa muito importante para os empatas trabalharem, além dessas sensações físicas, essas coisas todas que acontecem, é a mente. É fortalecer a mente. Porque muitas vezes a gente se acha incapaz e se acha vítima. Mas a gente não é vítima. A gente tá ali por algum motivo. E se isso tá acontecendo com você, se seu poder, entre aspas, né, a mediunidade está se expandindo tanto e tão rápido em você... É porque você tem, talvez, alguma coisa com relação a isso que você precisa trabalhar. Mas não só pra você. Quando você, talvez, aprender a lidar com isso, você possa falar com outras pessoas e ajudar outras pessoas que passam por isso. Né? Que eu sinto uma capacidade muito maior daquilo que você imagina pra você, mas você tem esse medo de dar um passo à frente. Porque você tá no escuro ainda, É o desconhecido, né? É o desconhecido. Mas quando você se liberar de algumas crenças, algumas coisas nesse sentido, você vai conseguir ver que esse medo, na verdade, era pequeno, era uma poeirinha que tinha ali. Que, na verdade, o potencial de você ficar em pé e integrar tudo que você é e colocar, não, eu sei como lidar com isso, eu vou aprender como lidar com isso, confiar nisso, confiar no teu poder, na tua equipe, isso vai acontecer pra você. Sabe? Que conforme a gente vai deixando esse medo crescer, ou a gente vai querendo cada vez mais ficar dentro de casa sem sair, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo o oposto do que a gente deveria estar fazendo, né? Eu já falei em vários vídeos, eu sou muito de encarar os medos, né? Então, se eu tenho medo do escuro, eu vou lá, desligo a luz, fico no escuro umas 2-3 horas com o olho fechado, encarando os meus medos. Observando, analisando, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Da onde vem esse meu medo? Qual é a raiz desse meu medo? Por que eu estou com esse medo? Porque assim você vai cavucando, você vai vendo da onde veio. E os empatas, principalmente, têm bastante crença relacionada a essa questão meio vitimista de eles saírem e as pessoas atacarem. Mas não é isso que está acontecendo, é o contrário, na verdade. Vocês que são invasivos, entendeu? Não sei se eu consegui mostrar mais ou menos o que acontece. Mas é isso que eu queria dizer no que eu tava falando pra Eva também antes. Que, na verdade, não são as pessoas que vêm atacar ou de alguma forma, ou mandar energia e tudo. São vocês que vão meio que invadir a energia do ambiente, das outras pessoas, ler as outras pessoas e coisas assim. Então, é muita informação mesmo. Por isso que vocês ficam perdidas, né?
E uma maneira de lidar com isso, não sei se você provavelmente já trabalha com algumas pedras, mas tem pedras muito legais de aterramento que ajudam a gente nessa questão. São as pedras pretas que a gente chama, né? Que são de proteção, enfim. A obsidiana, eu não sei porquê, mas a obsidiana negra fica me martelando na cabeça desde que você começou a falar, Fernanda. Não sei se você tem a obsidiana negra aí. Engraçado, porque eu fiz um curso uma vez de cristais e pedras, e a minha professora falou alguma coisa da obsidiana negra que eu falei, eu não quero ter essa pedra. Eu não sei o que ela falou. Ela falou alguma coisa que me assustou e eu tenho turmalina negra, essas outras, só obsidiana preta eu não tenho. Então, acho que você tinha que comprar umas 3 pelo menos, viu? Então, Trabalha com a obsidiana negra, que ela vai te ajudar. Eu sinto, veio muitas vezes a obsidiana negra na minha cabeça. Ela vai, eu acho que, vou comprar. trabalha, dá uma lida nela. A gente tem um site lá, dá uma olhada lê. Você pode ir na cidade que você tem mesmo, no lugar que você conhece, comprar. Não precisa ser gigante, pode ser pequenininha mesmo, rolada. Pega ela, coloca na mão, sente ela. Limpa, né, energiza tudo, bota na mão e sente ela. Aí você vai ver, que talvez esse medo que você também tem que ultrapassar, né? Você vê que vem em encontro com o medo também, né? Que é mais ou menos... Eu acho que é uma evitação, é como se eu estivesse evitando alguma coisa, que acho que é o desconhecido, né? Acho que é isso, que é uma coisa assim, assustadora talvez, coisas que eu também não posso falar com todo mundo, porque, Sim. Né? São poucas pessoas que eu posso conversar, por isso que eu não sei, eu acho que eu tenho guardado muito isso, assim, muito tempo, talvez. Uhum. E agora poder falar isso pra vocês, sabe? Tá? Desculpa, tá? Não, imagina, não é normal. Pode se abrir, pode chorar, que é bom. Transmutando tudo. Acho que mas acho que é isso. Acredita em você, mulher. Agradece que olha... Vai melhorar. É muito bom esse tipo de mediunidade, pode te ajudar muito na sua vida, pro bem maior, pra você. Eu sinto muito você ajudando outras pessoas com isso, sabe? Não sei se você já faz alguma coisa nesse sentido, se você trabalha com isso, se você tem... Mas eu sinto um chamado aí maior. Sim, eu sinto isso também. E eu trabalhava com, assim, pessoas com transtornos mentais graves, sabe? Hospitais saúde mental. Mas aí eu parei também porque estava muito pesado. Mas agora eu trabalho em consultório, né? Sou psicóloga. Mas eu sinto que tem coisa que eu tenho que fazer, sabe? Que eu não tô fazendo. Posso só dar um adendo só? Você tá lutando contra o inevitável, né? Você tá tentando resistir a algo que você mesmo escolheu, né? E que você sabe disso tudo, né? Você tá relembrando algo agora com essa conversa que você mesma se programou para experienciar, para vivenciar aqui na Terra, que você esqueceu em algum momento, né? Então, assim, não luta contra, né? Abraça, porque... É a mesma coisa das sombras, né? Quando a gente vai ver as suas sombras, a gente não gosta, né? Porque acha feio, né? Acha que as pessoas vão julgar a gente, né? Que a gente vai ser rejeitado, né? Mas todo mundo tem sombra e todo mundo tem luz. E aí vai de nós como que a gente vai abraçar as nossas sombras e também abraçar o nosso lado luz também, né? As coisas são expostas pra gente, as claras, para que a gente veja o que a gente tem que trabalhar, o que a gente pode fazer. Porque se está se apresentando a você dessa maneira, saiba, você está mais que pronta já. Entendeu? Está mais que pronta. Confia na tua equipe, né? Confia no que está acontecendo. Se entrega mesmo. Se entrega no processo. Fala, eu tô aberta para receber o que vocês estão querendo me mostrar. Me ensina a lidar com isso. Me ensina o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. E sente. Sentiu? Faz, sabe? Não questiona.
Sentir no coração? Faz. Você vai ver que vai tudo ir se encaixando. No começo vai ser um pouco assustador. Vai ser mesmo. Você vai receber muita confirmação. Entendeu? Muita. Vai ser até. Vai ter muita informação, muita coisa acontecendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Essas coisas vão fazer você ter cada vez mais certeza de que realmente isso está acontecendo. Que não é loucura, não é nada disso, mas que realmente está acontecendo. E que você está se abrindo para isso. Você tem todo o potencial para trabalhar com isso. Então, vamos dizer assim, o seu organismo foi o que me falaram, meu grupo de luz uma vez falou para mim. Não tenha medo de ficar louca, porque eu tava recebendo download e eu falei, eu vou ficar louca, minha cabeça não vai aguentar e eu vou querer me matar de qualquer jeito, né? Porque foi muita informação no momento que eu tive, que eu pensei, gente, como é que eu vou fazer com essas informações? E aí veio essa voz na minha cabeça e falou, calma, o seu corpo tá preparado para você passar essa jornada e você ter essas informações. A mesma coisa eu digo para você. Se você está passando por isso, seu corpo está preparado, a sua cabeça está preparada, você está preparado, você foi feito para isso. Isso se aplica para todo mundo, todos nós, né? Essa é a verdade. Tudo que Nosso corpo é uma máquina, né? Tudo que a gente está passando, está aprendendo, está expandindo, tudo que está acontecendo, isso faz parte do nosso próprio plano nesse momento que a gente está vivendo, gente. Entende? As energias estão mais propícias para a gente desenvolver. Total. Acabamos de ter um eclipse parcial, vamos ter outro no final do mês. Tá tudo vindo muito à tona, muito forte. É o momento de estabelecer intenções firmes, confiar no coração que tá vindo, largar o sentimento de vitimismo, tomar a vida pelas próprias mãos, se alinhar com o coração e seguir em frente, né? Essa é a verdade, esse é o momento que a gente está vivendo como indivíduo e coletivo. Então é importante ter muita firmeza. A palavra-chave desse ano acho que é firmeza, né? A ação, a gente fala de ação já faz muito tempo, já desde o primeiro vídeo de 2018. Mas pra gente tem surgido nos últimos tempos firmeza. É preciso muita firmeza no propósito, gente. Largar o sentimento de vitimismo, né? Sair em cima do muro, né? Investir de fato e entender o quanto a gente é cósmico. A gente não é mais nem menos que ninguém. A gente é a gente. Nós somos a partícula divina e Deus também é uma partícula nossa. Então, cara, a gente é tão bom como qualquer outra pessoa. E se tudo está acontecendo com a gente, é porque sempre tem um motivo muito maior que às vezes a gente não tem a noção do que se trata, né? A gente, inclusive, quando estava... Estou lembrando bastante da Michelle hoje, né? Quando a gente estava no Canadá, a gente tinha uma coisa na cabeça, enfim, tal, o que a gente queria fazer, o que a gente imaginava como missão de vida. E aí a Michelle, nossa mestra, que depois virou muito amiga nossa, falou assim, olha, tudo que vocês estão imaginando como, quer ter um canto de vocês, quer ter depois um espaço vibrando alto, enfim, tudo, não fique pondo muitos detalhes, porque às vezes a gente mesmo, com os detalhes, com as coisas que a gente imagina, a gente acaba limitando tudo aquilo que o universo quer dar pra gente. Então, às vezes, é muito maior do que a gente imagina e a gente se limita. A gente não consegue enxergar naquele momento, mas vem depois. Se a gente ficar se limitando ao que vai ser, o que pode ser, o que, enfim, a gente acaba não chegando lá, né? Pode ser algo muito além, muito maior do que a gente está imaginando no momento e que se concretize. A gente precisa começar do começo, né? Dando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante. Isso aí. É igual a gente, eu acho que todo mundo passa por isso, assim. Quando a gente começou a seguir nessa caminhada, começou a acontecer várias coisas. E a gente podia olhar tanto pro lado bom ou pro lado ruim. E depois que a gente... Não, vamos ver só o que isso daí trouxe do lado bom. O que isso está querendo nos mostrar, ou nos direcionar, ou enfim, né? Tudo que está acontecendo com a gente é aprendizado. Então, vamos compartilhar isso com outras pessoas, que isso vai ajudar outras pessoas. Porque a gente abriu o canal naquela época que a gente abriu, a gente era super inseguro. A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia se as pessoas iam entrar... Iam falar mal da gente, iam xingar a gente. Tudo, né? Porque a gente, naquele momento, não via outras pessoas falando sobre o assunto.
né? Então a gente também teve muitos medos. E mesmo com os medos, a gente foi lá e fez. Pode ver, se vocês pegarem uns primeiros vídeos e comparar com os últimos vídeos. A gente mudou completamente, porque a gente se sente à vontade para falar. A gente tá sabendo que as pessoas que estão do outro lado, quem for para sentir, quem for para cair naquele vídeo, vai cair, né? A gente confiou nisso. É verdade. Mas no início, a gente teve uma luta com a gente mesmo. E sempre, a gente sempre fala assim, não, se isso está acontecendo, é por um motivo. É pra gente aprender, pra quem sabe a gente ajudar outras pessoas depois. E hoje em dia a gente já teve bastante experiência, a gente continua tendo várias experiências, que é um despertar, né, eterno. E a gente, felizmente, consegue contribuir com experiências que a gente também teve, passando e ajudando as outras pessoas. E é isso que eu digo pra vocês também, tudo que vocês estão passando e aprendendo, vocês vão poder um dia ajudar outras pessoas, e quem sabe agora mesmo. Verdade. Aline, Pode falar. eu tô vendo a Fernanda aí passando por esses problemas, né? Não sou uma pessoa telepata, não, mas sinto, por exemplo, se meus filhos estão com algum problema, eu sinto, às vezes estou sentindo nada, de repente eu sinto a emoção que eles estão sentindo, o problema que eles estão sentindo, e eu fico, o que está acontecendo? Então eu começo a pedir a força, né? Eu começo a dar até faço assim, ó. Meus amigos eu tenho me ajuda aqui, porque eu preciso tem alguma coisa acontecendo. E realmente quando eles chegam, aí contam, e aconteceu mesmo, sabe? Alguma coisa com eles, e eu já fico pedindo ajuda, e essa ajuda vem. E a gente acaba aprendendo a lidar com essa emoção, né? De não pegar as emoções dos outros. Tô aprendendo muito isso, porque eu também costumo pegar essas emoções, né, de outras pessoas. E eu sinto que eu tô aprendendo muito isso. Hoje mesmo já ajudei uma cunhada que ela estava totalmente emocionada e aquilo não me passou. Eu me senti bem com isso, sabe? Porque a gente está sentindo que está conseguindo separação. Né? Isso mesmo. E ajudar sem te atingir. Justamente. E isso Só é igual vocês estão falando. A gente mesmo é que aprende. Justamente. É verdade? Justamente. Somente com a experiência, com o que a gente vive no dia a dia, a gente vai aprendendo o que funciona melhor pra gente, né? A gente tá aqui, e vocês também, como a Regiane tá compartilhando, a Eva compartilhou, e a Fernanda também, a gente tá compartilhando as nossas experiências do que aconteceu com a gente, que ajudou a gente, né? Por exemplo, eu não sou empata ao ponto da Regiane ou da Eva, das experiências que elas falaram. Eu já tive experiências, tenho de vez em quando experiências de empata, mas eu não sou uma empata, né? Então, pra mim, o exercício, por exemplo, do reflexo, ajuda. Pra mim, já funciona. Pra mim, eu entrar num lugar com consciência e ficar prestando atenção nos meus sentimentos, eu consigo saber o que cada pessoa tá sentindo. Se eu quiser, né? Chegar com a consciência mesmo, ficar só observando e sentindo. Dá pra sentir as pessoas. E quando também não quiser, não sente ninguém. Mas é porque eu não tenho esse nível tão avançado que vocês têm, porque a minha principal é outra, minha principal mediunidade não é essa. Então, no caso meu, por exemplo, esse tipo de exercício já me ajuda, já funciona. Agora, para vocês que já são super mais expansivas, tem isso muito mais aflorado, é a primeira mediunidade com certeza, é outra história, outra situação, né? Então, por exemplo, a Eva pode ser que, não sei se a Eva faz ou não, ou já tentou fazer esse exercício de imaginar o reflexo do espelho, ou encurtar um pouco a aura, a energia, né, dela, e se deu certo ou não sei, ela mesma pode dizer, mas também ela pode, se você quiser, pode tentar, Eva, esse exercício que a Fernanda falou que estava fazendo, e ver se dá certo, por exemplo. Porque talvez para ela não funcione daquele jeito, mas talvez para você funcione.
né? Por exemplo, pra mim funcionou, mas eu não tenho o grau de empata que vocês duas têm. Então, como que você pode ajudar uma pessoa? Eu tenho a impressão que eu pego muito. Eu ia falar que eu tenho a impressão que eu pego muito do coletivo, que não é nem algo específico, entende? Não sei, são coisas que chegam, assim, que não sei de onde vem, enfim, sabe? Às vezes é uma tristeza muito grande, às vezes é uma ansiedade, não sei dizer, alguma coisa que a minha vida tá toda ótima, não sei de onde que tá vindo isso, entende? Então fica meio complicado para se proteger também, né? Porque não é de uma situação específica, de um local, de uma pessoa. Uhum. No teu... Eu tenho isso também. Eu tenho a mesma coisa que ela falou, eu também tenho. Às vezes eu sei quando acontece alguma tragédia ou alguma coisa do coletivo, eu sinto também. Só que às vezes eu não sei de onde vem, né, o que ela falou. Então, aí vocês têm que mandar amor e luz, né? isso que eu ia falar. Aí, Vocês talvez são transmutadoras. justamente, gente, tem gente que, parece que é o caso de vocês, que vocês têm um grau de empata muito alto. Então, vocês acabam transmutando para o coletivo, né? Então, o que acontece? Tem muita coisa acontecendo no nível coletivo que é muita limpeza mesmo. Muita limpeza. Então, vocês fazem a limpeza de vocês e de mais um monte de gente que não tem noção, entende? Não tem a consciência, não tem, entendeu? Como eu vou dizer assim... Bom, enfim, a pessoa não sabe, né, o que está acontecendo. Você pode ver, inclusive, que pessoas no seu círculo, pessoas talvez não tão próximas, mas na empresa, no bairro, enfim, tal, você pode ver até que eles estão meio doidinhos até, que as energias estão muito fortes, assim, nesse sentido. Então, nesses momentos que isso acontece com vocês, é momento da chama violeta, né, de transmutação. Então, se vocês sentirem, tá em qualquer lugar, tô em casa, sentir essa angústia, essa dor, esse sofrimento, enfim, tal. Primeiro, saiba que não é de vocês. Segundo, faça alguma coisa sobre isso. Né? Então, chegou, sentiu, respira calmamente, né? Inspira, expira de forma calma e tranquila. E aí, você pode, né? Se vocês tiverem facilidade de imaginar, então imagina que essa energia está chegando e que do coração de vocês sai uma energia violeta, né? E vai se espalhando. Como vocês não sabem de onde vem, pode espalhar para onde a intuição mandar. Se for para o mundo inteiro, manda para o mundo inteiro que não tem problema. E aí vocês podem falar assim, né? Se for uma pessoa específica, manda para pessoa. Justamente, né? Aí que vocês podem falar assim, né, mentalmente, se quiser fazer esse exercício, né? Que toda essa, sei lá, angústia, tristeza, ou qualquer outro sentimento que vocês julguem que não são bons, vocês podem falar assim, que todo esse sentimento seja transmutado agora em amor e luz, por exemplo. Ou então em qualquer outro sentimento positivo que vocês sintam que é mais importante no momento. De repente você pode falar assim, não, que esse sentimento seja transformado em paz e luz. Que esse sentimento seja transformado em gratidão. Ou qualquer outra coisa que vocês sentirem no momento, né? Mas esse é um exercício muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão sentir uma grande diferença no dia a dia de vocês. Tentem fazer, depois falam pra gente lá no chat. Vocês vão ver. A gente fica curioso também, ver se funciona. Tem que estar consciente, vocês vão se dar conta disso. Vocês falam, opa, isso não é meu. Então, para por 5 minutos. Faz isso. Vocês vão ter uma outra vida. Nesse sentido, vocês podem ter certeza. Tomara que ajude, né? Ajuda. Opa. Isso. Pode falar, quem é que queria falar? O que eu tenho feito muito, isso que estão falando de energia, é a energia do amor. Muito. E aí eu sinto a cor rosa. Uhum. Sabe? Uhum. Então eu sinto que tá uma mudança muito boa. Tá rolando. Muito forte. Com tanta coisa acontecendo, né? Muito forte. Eu sinto que a energia rosa é legal de trabalhar também. E vem a cor rosa. Ô, Regiane, Muito interessante. eu não lembro quem daqui tá na, enfim,
para receber aquelas meditações que a gente está fazendo. Mas é interessante você a gente falar disso agora e você falar da cor rosa, porque a meditação que me veio de intuição, que, né, escrevi e tudo, ela tem a ver com a energia rosa. E eu acho que tem tudo a ver com o momento, assim, tem tudo a ver com a energia crística, tem tudo a ver com a consciência, né? Além da cor violeta, que o Fernando falou, a rosa também é muito usada para isso. Ela é muito usada para você transmutar, né, as coisas. Transmutar negatividade em positividade com o amor. Não só transmutação por transmutação, mas sim o amor sempre vence, né, o outro lado, vamos dizer assim. O Wanderson comentou assim que na hora é muito difícil lembrar de transmutar essas energias, né? Mas é aquilo que a gente fala sempre, gente. É importante. Como que você se dá conta de transmutar isso? Você tem que estar, né, consciente. Você tem que estar lúcido, presente no momento, né? Porque quando a gente está no dia a dia, no automático, fazendo as coisas, esse estado de observação, de consciência, ele é difícil, né? Porque é uma prática, né, gente? É prática Tudo mesmo. que a gente faz, a gente tem que estar consciente no momento. Eu vou lavar uma louça, é um exercício. Eu estou aqui lavando louça, estou pegando esse prato, o detergente, a bucha, enfim tal. Vou tomar banho, estou aqui tomando banho, a água está caindo na minha cabeça. Entendeu? É um exercício. Aí, depois de um tempo, isso torna-se natural. Você se dá conta naturalmente do que está acontecendo e você consegue identificar muito bem, né, de forma muito clara, o que é seu, o que não é seu, o que está vindo de intuição, o que é teu ego falando, entendeu? Isso torna-se muito claro. Por quê? Porque você, né, trabalhou, desenvolveu o seu lado de observador, né, de trazer a consciência para o momento. Quando a gente está muito apegado, entre aspas, ao personagem que a gente é aqui na Terra, às vezes a gente não consegue fazer parar e analisar de onde está vindo isso, né? Por que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Da onde veio isso? Às vezes a gente acaba se entregando, se envolvendo muito, né, na energia e não consegue se distanciar. Aí que é isso que o Fernando tá falando da consciência, de você estar consciente. Poxa, por que há 2 minutos atrás eu tava bem e do nada eu fiquei desse jeito? Alguma coisa aconteceu. Ou é uma energia que eu absorvi, ou é alguma limpeza que eu tô fazendo, da onde que é? Aí você tem que ouvir a sua intuição. Ou algum gatilho, né, que foi acionado de acordo com alguma situação, que você não se deu conta que você é acionado a partir dali, né? Pode acontecer também. Então tem diversas coisas que, mais uma vez, que é importante a gente praticar, ter a disciplina de colocar o observador, né, o modo observador para trabalhar. O que é importante pra gente ir finalizando também um pouco o assunto dos dois, né, sobre o alinhamento energético e mediunidade, tá tudo envolvido, na verdade, né? Cada um tem uma maneira que vai encontrar que é melhor para si. O que eu e o Fernando estamos falando são coisas que vocês podem tentar fazer. São ferramentas que vocês podem tentar fazer e praticar, pôr em prática. E ver como que isso funciona para vocês. Que a gente compartilha aquilo que a gente já experienciou, ou que a gente já ouviu outras pessoas que passam pela mesma coisa fazerem. E que pode ou não servir, né? Então a gente só vai saber se a gente fizer e sentir o que vai acontecer. É isso aí. Então, no caso da sugestão também da Regiane, eu achei muito legal o que ela falou, da questão dos filhos dela, que ela tá sabendo separar, que é realmente com a prática, né? A gente confiar nos sentimentos que a gente tem. Nem sempre a gente vai sentir vontade de chorar porque é alguma coisa ruim, né? A gente às vezes vai sentir vontade de chorar por alguma emoção, por algum êxtase que você está sentindo. Então você tem que ter capacidade de distinguir quando é um choro de angústia e quando é, por exemplo, um choro de felicidade. Então é mais ou menos esse exemplo que eu quero dar, assim, para as pessoas que têm procurado lidar melhor com essa mediunidade, né? De ser empata. Isso aí. Que é muito a flor da pele mesmo. E só vocês podem encontrar uma forma de lidar com isso melhor. A gente está dando algumas sugestões para vocês, sugestões que
vem através de intuição, como a obsidiana para Fernanda, por exemplo, né? As coisas que a gente falou para ela, tanto as coisas que a gente falou para Eva e para vocês no geral. E é muito disso, vocês abrirem e sentir, né? Se alinhar, fala com o grupo de luz de vocês. Mesmo que vocês não escutem eles estão sempre ali, te escutam. eles estão ouvindo. Mas se abram mesmo, fala, eu quero aprender, eu quero receber isso que eu estou recebendo, eu quero trabalhar minha mediunidade, eu não quero restringir ela, eu quero abrir ela o máximo possível, mas eu quero aprender a lidar com isso. De forma Me saudável, mostrem o né? caminho, me ensinem. É, E eles vão criar formas de se comunicar com vocês. justamente. E, inclusive, o exercício de transmutação, gente, vocês façam. Sério, façam. Vocês vão sentir diferença e depois faz durante uma semana, 15 dias, né? E depois a gente se... E no início, se Fala não, no se não chat. conseguir fazer sozinha, pede ajuda dos guias e mentores. Fala para eles estarem com vocês nesse momento, enquanto vocês fazem a prática, eles também fazerem a prática junto com vocês. Que a energia daí fica ainda maior, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão se encontrar. Assim, vocês vão encontrar uma forma. Vocês precisam só ouvir mais a intuição de vocês também. Às vezes a resposta já está na frente de vocês, mas por medo a gente não consegue ir. Não consegue pôr em prática, né? E é muito autoanálise. É isso aí. Não tem, assim, uma receita de bolo. Um empata diferente do outro e não tem como ser uma coisa igual, sabe? Às vezes para um serve, para o outro não serve. É muito diferente, porque a gente vibra diferente, né? A gente tem um grupo diferente de estar trabalhando com a gente. Que tem uma consciência diferente. A gente tem uma consciência diferente. Então, é muito individual. Então, procurem aplicar, pôr a mão na prática e ouçam... pôr a mão na prática. Essa é Pôr boa, a mão né? na prática foi Põe excepcional. em prática. Agora. E ouçam muito assim, a intuição de vocês, o que vem pra vocês. Nem sempre, que nem aquilo que a gente falou no começo, nem tudo vem pra deixar vocês pra baixo, no caso dos empatas, ou pra fazer vocês ficarem mal. Não, às vezes é a missão de vocês, que vocês quiseram vir aqui fazer. E é um E aprendizado. é uma grande missão. É um grande aprendizado também de aprender a como lidar com isso. É. Né? É uma missão muito bonita. Muito bonita. É muito importante. Alguém quer falar alguma coisa sobre os assuntos, perguntar alguma coisa? Eu queria fazer só mais uma pergunta. Uhum. Como controlar isso à noite? Que durante o dia, que nem o Fernando deu a dica, né, de usar chama violeta e tal, mas e à noite? Porque eu sinto que eu acordo, atualmente até que tá menos, mas antes eu podia fazer meditação, me alinhar antes de dormir, digamos, bem conectada, assim, com forças espirituais do bem, etc., alinhada, e acordar me sentindo muito carregada, triste, e, tipo assim, parece-me que enquanto eu durmo, eu não tenho controle nenhum do que acontece. Então, Olha, eu teria posso alguma dica nesse sentido? O que eu sinto de intuição aqui é que você pode estar fazendo esse mesmo processo no astral durante a noite. Você está confirmando. A mesma coisa que acontece durante o dia, quando você tá no astral, você faz no astral essa transmutação. Então você acorda se sentindo carregada. Você trabalha à noite e de dia. Todos nós fazemos Olha isso. que beleza, hora extra. Aí o que eu posso sugerir é o corte dos cordões etéricos de manhã cedo. Tem um videozinho do canal falando como cortar os cordões etéricos, que são mais ou menos os cordões de energia que a gente acaba ligando com as pessoas ou as entidades que a gente trabalha à noite. Você pode acordar de manhã e fazer esse exercício do corte dos cordões etéricos, né? Falar mais ou menos assim, você pode criar a sua própria forma de fazer isso, né? Mas é acordar, respirar fundo, agradecer pela experiência, mesmo que você não lembre o que aconteceu. Mas você falar que a partir de agora você corta todos os cordões etéricos que te liguem ou que já ligaram você a algum ser ou alguma pessoa, que o trabalho já foi feito e que a partir desse momento pra frente é você e a sua energia. Que você agradece, enfim, né? O contato que você teve, a ajuda que você proporcionou, que a pessoa vá com amor, esteja em paz, enfim. Aí você vai criar a sua forma de fazer. Você pode usar a sua intuição, enfim, como fazer. Mas é importante cortar os cordões etéricos de manhã cedo. E antes de dormir, ver com a intuição aqui também, você dá uma palavrinha com a tua galera aí, fala assim, pessoal,
viu? Eu preciso dormir bem. Dá um tempo, né? Não, fala assim, ó, eu entendo que tem uma missão também do outro lado quando eu vou dormir, mas eu preciso, né, ficar bem, ter uma boa noite de sono e acordar bem para que eu possa ter saúde também para estar bem desse lado. Então me ajudem, né, a ajudar vocês, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você precisa de saúde para os dois lados, né? Você precisa de presença, de consciência para os dois lados, entende? Então peça também ajuda, Exatamente. fala assim, ó, É verdade. não tô me negando, eu quero fazer, faço de amor e alma, de coração aberto, mas eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa ter uma noite restauradora de sono e acordar bem no próximo dia. Você tem cristais na sua casa? Ok. Você tem cristais na sua casa, Eva? Eu tenho uma ametista gigante, tenho ametistas espalhados por aí e algumas pedrinhas menores que eu não sei o nome, No mas seu eu tenho quarto- basicamente ametista. No seu quarto, na cabeceira da sua cama, no criado mudo, enfim, tem alguma pedra? Tem um cristal. É um cristal branco, cristal normal, transparente. Não dá. Tira ele de lá. Tira ele e coloca uma ametista. Porque você tá... Ametista, ok. Porque o cristal, ele amplia a nossa aura. Ele amplia. Tudo que ele entra em contato, a aura de outros cristais, ele faz ficar mais extensa, maior, mais expandida. E não é isso que você quer. Então, tira ele de lá da sua cama. Ok. Para você ter uma noção, o quartzo é um componente obrigatório nos orgonites. Alguma peça de quartzo. Porque ele amplia justamente a energia e a capacidade de expansão da aura dos elementos. Entendeu? Ai, não. Então, Então, eu já posso- bem. então, Posso perguntar uma coisa sobre isso? Pode. Talvez seja isso, então, porque eu tenho muito quartzo, assim, esse quartzo transparente, que eu gosto muito. Acho que isso, então eu tenho que diminuir também. você não pode usar. pôr em um lugar. Não, você pode usar. Mas assim, principalmente no ambiente que você for dormir, que é um momento que você precisa de aterramento, você precisa descansar, eu não recomendaria para vocês que são empatas terem por Mas perto de no dia, quarto. no dia a dia, assim, eu posso usar? Você pode usar, mas assim, faz testes. Porque pode ser que pra você seja uma coisa e pode ser que seja pra ela outra. Faz testes, procura tirar primeiro do teu quarto, deixa na sala, por exemplo, tudo que é de quartzo. Deixa mais ametista e quartzo rosa no quarto, que são transmutadoras e elas trazem a energia de amor, que ajuda a gente. E tira o que é de quartzo. Aí você vai vendo como vai passando os dias, se você sente alguma diferença na noite de sono. Aí durante o dia vai diminuindo um pouco o trabalho com quartzo e vai trabalhando com a obsidiana negra, com a ametista, com o quartzo rosa. Tenta deixar o quartzo, vamos dizer assim, num lugar que não seja tão próximo de você, na casa. Pode ser num cantinho, numa estante, põe um do lado do outro lá num cantinho, sabe? Pra ver se vai impactar de alguma forma na sua energia. Porque o quartzo, ele é um grande amplificador de energia. Então, tudo que ele entra em contato, ele aumenta. Então, pode ser que o quartzo não seja ideal para vocês trabalharem nesse momento, pelo menos no quarto. Entende? Então, talvez, por exemplo, se você... tomar turmalina também. se você for trabalhar alguma coisa nesse sentido, fazer alguma coisa, tenta usar alguma outra pedra que seja mais de aterramento, uma pedra um pouco mais, tipo a obsidiana negra, a turmalina negra, uma granada, sabe? Tenta evitar um pouco o quartzo, porque ele realmente é muito forte, ele é muito expansivo, sabe? E a energia de vocês já é expansiva, e é por isso que vocês gostam tanto do quartzo transparente, porque vocês têm uma energia parecida. Entendeu? Tipo isso. Entendi. Entendeu? Não sei se faz sentido, mas enfim. Entende? Então tenta trabalhar um pouco. Foi bem válido. Tenta trocar o quartzo lá pela ametista e vendo o que dá. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta do assunto? O que mais? Quer fazer alguma coisa? Não? O silêncio eu acredito que não seja um não, né? Um não bem sonoro. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live que a gente fez aí. É uma live meio hangout, meio bate-papo, meio tudo. Mas é bom, é gostoso, assim.
E Pra mim foi muito válido, gente. Agradeço de coração, tá? Muito obrigada mesmo. Ajudou bastante. mas contem pra gente no chat depois. Por favor, vocês duas têm uma missão com a gente agora. Missão com a gente, hein? Ok. Façam os exercícios que a gente falou de transmutação. Usem também no quarto a ametista. Tirem os quartos do quarto. Né? O quarto transparente, né? Corta os cordões etéricos. Corta os cordões etéricos de manhã. Depois vamos ver. E usa chama violeta durante o dia. Isso. Ou a chama rosa também, né? A energia rosa também pode ser. Tá certo. Certo? Tá bom? Então tá, Obrigadão, obrigada. gente. Gente, beijo no coração. Gratidão. Gratidão pela atenção, pelo tempo de vocês. Muito E a bom. gente se vê no próximo Hangout. A gente continua se Ok, falando no ótimo. Hangout lá no Telegram. Hangout. Bom domingo, boa Boa noite. noite. gente. Foi muito bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Muita luz. Foi muito bom. Valeu.